Bom dia, nobres pares. Minha saudação a todos e todas. Especial vereador, colega de bancada, Alberto Meneguzzi, pela cedência do espaço. Quero, inicialmente, senhor presidente, nobres pares, me manifestar aqui, repercutir, exaltar que, na última segunda, o PSB, juntamente com o PDT aqui nessa casa, tivemos uma importante e produtiva reunião. Ficou definido que as bancadas, através de pautas comuns a serem trabalhadas, especialmente as atinentes ao combate a essa pandemia, vai haver um elo de conversas, de construções, visando trabalhar essas pautas comuns. E vejo que, desde 2013, quando começa alguns movimentos, alguns levantes sociais no sentido de propagar a ideia da antipolítica, a manifestação contra os partidos, é ali que começa a ser gestado essa ideia de idolatrar alguns salvadores da pátria que eles poderão achar o caminho. Então, no ambiente de pregação da antipolítica, da criminalização dos partidos, dos sindicatos, nasce uma oportunidade para o oportunismo dos ídolos, onde não existe mais a necessidade de um programa político comum, que isso possa ser construído com a sociedade. E aí, a nossa nação, por exemplo, agora, num momento talvez mais grave das últimas décadas, estamos sendo conduzidos por uma liderança que diz que lá atrás, o Covid seria uma gripezinha, um resfriadinho. Também, por outro lado, essa idolatria leva alguns líderes até a enaltecer o vírus. E nós temos que achar uma saída que seja por um programa político. E acho que PT e PSB no Brasil, hoje, juntos, compõem a maior bancada na Câmara dos Deputados, e cumpre um papel importante no sentido de resgatar a ideia do papel, da função do Estado de bem-estar social. Porque no momento de pandemia, quando a gente vê o coronavírus se alastrar, nós aqui no Brasil passamos a entender e a reconhecer a importância do SUS, que é um implante de uma ideia socialista na Constituição de 88. É uma ideia de universalização do SUS. E esse debate, ele precisa, nesse período vindouro, ser um debate importante, o da saúde. Porque, fundamentalmente, nós estamos falando de defender o bem maior, que são vidas, e não o capital. E, nesse sentido, do debate da pandemia, novamente, nós precisamos estar alicerçados num programa que esteja lastreado pela ciência, por quem estuda, pela medicina. E esse perigo dos extremos, dos salvadores da pátria, dos ídolos, é que leva o Brasil para um acirramento desnecessário, enquanto se politiza um momento de pandemia. Então, por isso eu quero exaltar a criação do Bloco Social Trabalhista aqui na Câmara, numa ideia de construir política pública, através de um fio condutor que seja, sim, essa ideia, não de servir ao capital, e também não de servir a uma doutrina que leva apenas uma exaltação de ídolos e não encaminha, não apresenta para o Brasil nem para a cidade um projeto concreto. E, nesse sentido, o equilíbrio necessário a ser perseguido, e a cidade tem debates importantes, como não tem como correr de debater a questão da mobilidade urbana, da questão da licitação, da saúde pública, tem a questão das terceirizações que estão em debate, enfim. Mas nós também temos que atentar para aquilo que o vírus ataca, e aí eu quero propor uma ideia de equilíbrio, e vou estar sugerindo à SDET a criação de um comitê municipal de fomento e manutenção dos empregos. Porque não dá apenas para nós entendermos que a temática da geração de trabalho e renda seja apenas uma questão federal ou estadual. O município pode e precisa se desafiar com seus recursos
a construir políticas de manutenção de emprego e de fomento a oportunidades. É importante, tem que ser também exaltado a doação, por exemplo, que hoje é capa de jornal da SIC, que organizou várias entidades, mas isso é um aspecto importante. Mas essas pessoas que recebem uma ajuda, que nem quando um bombeiro vai tentar apagar um incêndio, que é esse momento de calamidade, onde vai se alçar ajuda às famílias, mas a cesta básica acaba. A cesta básica não paga luz, não paga água, não paga as contas que a família tem. Então, o município pode, através de frentes de trabalho, criação de mutirões. O debate ontem nessa casa de manutenção dos empregos da Codeca, ele é fundamental. Pode sim o município, sem tirar um centavo, apenas articulando linhas de crédito, tentar articular pequenos empreendimentos com linhas de crédito, diversificando. Imaginem, por exemplo, aqueles que no início da pandemia, pequenos empreendimentos, atentaram para o mercado que se abriu de máscaras. Isso organizado através de projeto, linha de crédito. Então, enfim, eu estou aqui apenas jogando um conjunto de ideias que, num comitê, com o governo, com sindicatos, patronais, dos trabalhadores, forças vivas, pode-se trabalhar uma pauta que o município ataque a questão da geração do emprego e renda. As reciclagens estão sofrendo bastante, todos os vereadores certamente receberam pedidos de socorro. Mas tem que haver uma política que ataque a cadeia produtiva no todo. Porque essas pessoas que ficam na rua coletando material reciclável, passam o dia trabalhando, dando a única coisa que tem, que é o seu suor, a sua força de trabalho, para depois vir um atravessador com um caminhão, pegar o fruto do trabalho deles e vender para uma grande empresa. Se o município consegue organizar isso, isso é uma política pública importante para um setor, por exemplo. Eu, aqui na minha intervenção, não tenho a pretensão de tentar organizar esse tema de forma técnica, mas entendo que um comitê provocado pelo município, atraindo outras entidades, enfim, possa construir essa pauta, e ela é urgente. Tem que trabalhar nessas duas vias. É a questão da saúde pública, que ela é essencial, e tem que atacar essa questão também. Porque ela envolve outros aspectos. Porque, por exemplo, a partir do momento que não há perspectiva de retorno às aulas, e eu defendo isso é o mínimo que se pode fazer nesse momento. As pessoas que não têm quem deixar os filhos, como é que faz para trabalhar? Então, tem uma realidade bastante brutal, que há que se pensar esse tema de uma forma intersetorial, para que a gente possa mitigar, minimizar os efeitos da crise, que são inevitáveis. Então, senhor presidente, entendo que esse bloco social trabalhista pode, nessa casa, também estar contribuindo com essa temática da geração de trabalho e renda, que, inclusive, reconhecidamente é um legado trabalhista, né, histórico no nosso país, e também do PSB, que sempre esteve alinhado com as causas sociais, com as causas democráticas, e, nesse momento, afastado de uma ideia de doutrinação idólatra, pode sim construir um programa alicerçado numa capacidade de construção de políticas públicas que possam, nesse momento, alcançar o povo e apresentar um referencial para o país que saia desse debate, desse acirramento, dessa polarização que distrai o povo com o debate de costumes, enquanto o Brasil está sendo entregue. A nossa economia está à mercê dos interesses do capital, porque não há uma força que consiga resistir a isso, porque há uma fragmentação do campo popular, do campo da esquerda. Então, essa sinalização de que PSB e PDT possam construir políticas comuns tem que ser visto como um amadurecimento da capacidade democrática, porque essa ideia de ídolos que salvam a pátria, que salvam a cidade, e a demonização dos partidos, que na nossa essência política devem ser instituições democráticas, onde se constrói, né, a organização política, nós apresentando um programa, certamente,
é o que o Brasil, o que a cidade, o que esse parlamento também precisa para que a gente possa qualificar cada vez mais o debate. Obrigado, senhor presidente. Vereador Alberto Meneguzzi, mais uma vez, agradeço a parte. Então, estarei encaminhando essa indicação à SDET para a criação desse Comitê Municipal de Fomento e Manutenção do Emprego. Obrigado, senhor presidente.